juntos. Obrigada pelo dia de hoje, por tudo que nós conseguimos realizar hoje, mas também por aquilo que a gente não conseguiu. Nós precisamos dizer a Deus obrigada pela nossa família. Vamos colocar a nossa família no nosso coração. Até aqueles que a gente acha que dá trabalho. E às vezes a gente até se ilude e chama de ovelha negra, não é? Mas todos da nossa família nós escolhemos. Então, aquele da nossa família que nos dá trabalho, a gente precisa olhar para ele com mais amor, multiplicar o amor, tá certo? Então, por toda a nossa família e a família daqueles que não puderam chegar aqui por qualquer que seja o motivo, a nossa intercessão a Jesus, esse mestre, esse amigo, esse irmão maior. Esse amigo de nossas dores e das nossas almas. Esse médico, esse que vem e alivia, não é? Então, a nossa intercessão a Jesus pelas famílias do mundo inteiro. A nossa intercessão a Jesus por aqueles que sofrem nos dois lados da vida e nos quatro cantos do mundo. Intercedamos a Jesus pelas crianças que se encontram órfãs de pais vivos. E pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos. A nossa intercessão a Jesus, nosso amigo, irmão maior, e aos benfeitores espirituais. Que residem no Leães. A nossa oração por eles. Pela nossa querida amiga, irmã Dagmar, para que ela tenha força para levar adiante o trabalho. A nossa oração amorosa, a nossa intercessão pelas vovozinhas lá do lar da vovozinha. Elas mandam para a gente, a gente recebe mensagem de lá e isso nos deixa muito feliz. A nossa oração pelos nossos vovôs e vovós do lar ancião evangélico. A nossa oração por eles. Pelos nossos vovôs e vovós que se encontram lá no Juvino Barreto. A nossa oração por eles. A nossa intercessão a Jesus para que alimente todos aqueles nossos irmãos moradores de rua, em especial os da nossa cidade. Mas é extensivo aos nossos irmãos moradores de rua do mundo inteiro. A nossa oração por aqueles que se encontram com seus nomes aqui, que alguém que ama muito colocou, que é aqueles que enveredaram nos vícios, em todas as drogas, no alcoolismo. E aí, se você conhece alguém, coloque agora no seu coração, entregue nas mãos de Jesus, esse amigo, esse benfeitor do amor. Tenha certeza que ele vai ouvir a todos nós. Então, por todos aqueles que estão com seus nomes aqui, a nossa oração para que eles sejam libertos de todos os vícios. A nossa oração pelas crianças do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, não só de Natal, mas de Recife e de Alagoas. A nossa oração por aqueles que desencarnaram hoje no mundo inteiro, pátria espiritual. Por aqueles que estão com seus nomes aqui, pátria espiritual é a verdadeira vida. Então, por aqueles que desencarnaram hoje no mundo inteiro, a nossa oração por eles. A nossa oração amorosa pelas crianças da Casa do Valpaiva, pelas crianças do Hospital Infantil Varela Santiago. A nossa oração pelo nosso irmão Rubens. A nossa oração pelo nosso querido amigo Nertan Jucá. A nossa intercessão para que os nossos irmãos benfeitores, nosso querido amigo, irmão Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, e Jesus possa se fazer presente lá no Hospital São Lucas, na UTI, onde se encontra o nosso querido irmão Nertan. E aí é extensivo, Jesus, esse pedido por aqueles que se encontram nas UTIs do mundo inteiro. Pelo nosso amigo e irmão, componente do nosso grupo, Pedro Simões Neto, que se encontra na UTI do Hospital do Coração, lutando muito, quase um ano que o Pedro se encontra lá. Mas Deus é mais. A nossa oração pelo nosso irmão Thales, que também se encontra na UTI do Hospital do Coração. A nossa oração por todos aqueles que sofrem nos dois lados da vida e nos quatro cantos do mundo. Intercedamos a Jesus que todos que aqui vieram, sejam encarnados, que somos nós,
ou desencarnados, mas que estejam precisando de apoio, de mão estendida, seja agora saciados pelo amor de Jesus. Os desencarnados que aqui se encontram, vieram nos acompanhando, ou passaram por aqui e quiseram entrar, mas ainda sofrem porque estão apegados à matéria, seja pelas mãos de Jesus, pelo amor de Maria de Nazaré, conduzido aos colégios doutrinários. Os desencarnados que aqui se encontram, vieram nos acompanhando, ou passaram por aqui e quiseram entrar, mas ainda sofrem porque sentem suas dores, sejam pelas mãos de Jesus e pelo amor de Maria de Nazaré, conduzida aos hospitais espirituais. Mas os desencarnados que aqui se encontram e já podem nos ajudar, que venham somar conosco. E aí a gente canta, orando 2 vezes. Espírita, canta, canta. Nós temos um grupo maravilhoso, nossos filhos, estamos ficando chique, que é os nossos irmãos do grupo Harmonia. Quem vem aqui sabe disso, não é? Então, Espírita canta. E a gente vai cantar, orando 2 vezes, a oração de Francisco de Assis. Antes de passar para os nossos amigos. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, com muito amor no nosso coração. Vou passar para o nosso irmão Flávio, que vai dar continuidade aqui. O primeiro Evangelho no Lar, obrigado. O Evangelho no Lar online do próximo mês de novembro não acontecerá no 4º domingo, e sim no 3º. Vai ser dia 18 de novembro, em virtude do nosso Chá Meimei, que acontecerá no dia 25 de novembro. Então, por esse motivo, o nosso Evangelho no Lar online acontecerá no dia 18, por nós precisar estar trabalhando lá em prol da nossa casa. Queremos pedir também para quem tiver condições e puder nos ajudar para esse chá beneficente. Haverá, quinta-feira da próxima semana, nós iremos fazer uma relação com chás, bolos, tortas, salgados, biscoitos, que possam ser servidos lá. Então, quem tiver a disponibilidade de ajudar, de colaborar, então a gente vai ter essa relação, acho que quinta-feira, Sânzia? Quinta-feira, para nós assinarmos, tá? E também nós temos um grande amigo, Fábio, do Grupo Harmonia. Ele vai ser papai. E
nós queremos fazer uma campanha de fraldas. Quem puder também trazer fraldas, deixar aqui na casa para o nosso amigo Fábio, que está sendo papai agora em novembro. Então é uma forma de ajudar e a contribuição para o Grupo Harmonia, tá? Ele é não sei dizer, não é cantor do Harmonia, eu só sei dizer isso, não sei dizer outra coisa não, tá certo? Acho que tem mais alguma coisa? Não, né? Então quem puder fazer essas colaborações, deixa aqui com o Wilma, que será muito bem-vindo. Agora a gente vai passar o chá. Quinta-feira nós divulgaremos com certeza, tá? Nós vamos fazer a divulgação com certeza. Aonde será, com certeza vai ser no dia 25 de novembro, a partir das 17 horas. Ainda não tem definido o local, mas o preço vai ser a R$17 a entrada. E espero que esteja lotado, porque a casa vai estar necessitando muito da colaboração nossa. E Elidon, Gisele vai participar, já está querendo participar conosco, mas não vai ser neste primeiro. Esse vai ser só o primeiro. No segundo chá ou no terceiro, que será em fevereiro, o grupo, o Templo Espírita Deus, Cristo e Caridade, é esse mesmo nome? Vai fazer parte conosco, tá certo? Mas esse será só nós, pra gente ver como é que vai ser. Espero que dê certo, tá certo? Vamos então fazer a prece para iniciarmos a nossa reunião da noite. Esquecemos nossos problemas, relaxando na nossa mente, nessa cadeira, ficar bem tranquilo, imaginando o nosso Pai, querido amigo, mestre maior, e digamos assim: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal. Amém. Que Deus nos proteja, nos abençoe, nos dando saúde e paz, e que possamos ter uma bela reunião. Que assim seja. Hélida, é você primeiro ou é Hércules? Venha, Hércules, você... O Evangelho no Lar, que a gente está fazendo aqui online, né, que todo mundo já sabe, é importante que não seja feito só no dia que a gente faz. É importante que vocês façam nas suas casas. É importantíssimo. Então é importante fazer o Evangelho no Lar. Nosso querido irmão Hércules Bruno. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais nada, vai ficar escurinho assim mesmo? Minha camisa? Sim, estão vendo minha camisa. Minha camisa estão vendo. Escuro, já.
Tiagão, nessa escuridão. Assim já vai. Pelo menos eu vim com a camisa aberta. É, não é? Em casa? Em casa? Bom, pessoal, muita paz para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Eu e meu amigo Célidon. Eu cheguei de meio-dia e pouco, mas sempre pensando no compromisso, porque nós não tem nenhuma desculpa para a gente não atender os compromissos da gente, a não ser que a gente não esteja materialmente, e ainda assim, às vezes, a gente tenta vir espiritualmente também. E como eu cheguei a tempo, então também houve um contratempo na minha viagem com o meu celular, e a gente cria essa dependência. Eu pensei, se Flávio tentou ligar para mim, não atender, ele deve estar pensando, esse cara está longe e é capaz de ter um reserva assim sensacional. É melhor ser reserva da luz do que ser titular das trevas, é muito melhor, né? Muito melhor. Eu digo isso por causa dos irmãos do caminho, né? Naquela semana espírita lá de Ponta Negra, o cara chegou com muito jeito para mim, para dizer, olha, Nando Cordel, pode vir, mas pode faltar. E a gente está precisando de um reserva. Aí ficamos sem jeito, porque ninguém quer ser reserva. Eu digo, eu quero, desde que seja da luz, né? Reserva titular das trevas, cara, se você prefere ser centroavante, né, titular do umbral, ou ser banco em nosso lar. O banco, né, em nosso lar, esperar a luz, em vez de ser titular das trevas, é melhor ser reserva da luz, né? Muito bem. Caros irmãos, nós vamos contar uma historieta para enfechar o nosso tema da noite de hoje, o homem e a sua renovação espiritual. Como vocês sabem, Jesus, quando esteve aqui entre nós, havia uma tendência natural da sua procura pelas pessoas mais sofridas. Não era muito de se estranhar que Jesus fosse encontrado conversando com as prostitutas da época, aquelas mulheres chamadas de má vida, com os perturbados mentais, que eram chamados de loucos, que eram excluídos. Havia também uma comunidade de gente, excluídos por excelência, que eram aqueles que tinham, vamos dizer assim, algum crime, algum acontecimento que fugisse às condições sociais do entendimento judeu, e eles eram colocados à parte, eram, vamos dizer, rasgado o título de eleitor dele. Então ele era colocado como um excluído. E Jesus era natural que na sua fala surgissem aquelas pessoas excluídas. Os judeus, os fariseus, os publicanos, eles eram revoltadíssimos com essa postura de Jesus. Porque excluído era excluído, acabou-se. Não havia condições de colocar uma pessoa que tivesse sido colocado fora da sociedade e que você pudesse dar atenção para ela, ensinar alguma coisa para ela. O que há? Não tinha condições. Então, numa dessas ocasiões, quando Jesus estava assim, vamos dizer assim, sendo criticado, os fariseus chegaram perto dele e falaram, e aí Jesus teve que contar 3 histórias que nós conhecemos como parábolas. Vocês sabem que a parábola, ela é aleatória, ela é uma estrutura em paralelo, ela é uma proposta de entendimento aberta. Por isso que Jesus usou muito sabidamente essa estrutura pedagógica, né, da parábola. Então Jesus contou 3 historietas que, segundo os pesquisadores, enfecha o que nós entendemos como sendo a grande teoria, né, que Jesus trouxe da misericórdia. Todo mundo sabe aqui o que é misericórdia. Misericórdia é aquela atuação que você tem quando não se espera, ou absolutamente não se espera que você tenha essa postura. Todo mundo diz, como é que você vai ajudar, como é que você vai agir na direção daquela pessoa quando tudo parece contra? A misericórdia é extrema. Ela fere até o bom senso da criatura humana, a lógica humana. A misericórdia é assim. Ela é uma caridade, vamos dizer assim, extremada, né? Porque ela leva em conta valores que escapam à razão humana. Então, a primeira historieta que Jesus contou foi sobre um homem que tinha 100 ovelhas e que uma bela hora ele percebeu que uma delas havia se perdido. Portanto, ele estava com 99. Poderia se dar por satisfeito. Há uma regra natural na nossa sociedade que a maioria tem a vez, que nós devemos sempre caminhar com as quantidades. Haja vista aí a torcida do Flamengo, né, dizendo isso e tudo mais. Mas essa mulher, ou esse criador, vamos dizer assim, esse pastor, ele abandonou as 99 ovelhas e foi atrás da ovelha perdida. E ao encontrá-la, foi uma festa grande, porque ele achou que era importante recuperar uma única ovelha que havia se perdido. Logo depois ele emendou com a história da dracma perdida, que era a moeda grega, de uma mulher que tinha 10 moedas e que uma se perdeu.
e que ela a partir de então perdeu a sua paz, né, a sua tranquilidade, e dedicou o seu potencial a descobrir onde estava a moeda, a dracma perdida, a chamada história da dracma perdida. E quando encontrou, chamou todos os amigos e fez aquela festa com aquilo que estava perdido e que foi encontrado. Culminou a história de Jesus, a sequência, né, dessa fundamentação de Jesus, com a história de um senhor que era dono de vastas terras. Toda a parábola começa assim: era um senhor, né, que era dono de vastas terras, e que um belo dia, por direito de filiação, um dos seus 2 filhos chegou para ele e disse: papai, eu sou dono de metade disso tudo que se perde de vista, desse patrimônio todo que é seu, eu sou dono da metade. Ele disse: olha, meu filho, se eu tenho 2 filhos, e você e seu outro irmão são os herdeiros naturais do que eu tenho, então você é dono da metade do que é meu. Ele disse: se eu posso dispor dessa metade, pode ser meu logo essa metade. Havia uma cultura entre os hebreus que na maioridade o filho podia requerer a sua parte na herança, na sucessão. E ele disse: eu posso transformar, eu posso querer a minha parte? E o pai disse para ele: claro, meu filho, não é sua, então você pode. Seria o que nós chamaríamos hoje de divisão em vida, né? Uma coisa assim, como se o patrimônio pudesse ser dividido. Às vezes a gente fala para as pessoas: homem, você tem muita coisa, faz logo essa divisão, vende logo o que tem que vender, transforma tudo que tem que transformar, faz o bem que é possível enquanto está a caminho, não espera a desencarnação chegar. Mas é difícil, às vezes a desencarnação vem e a pessoa não dividiu nada, e lá do mundo espiritual vai amargar aquela partilha terrível, né? Vendo os filhos se engalfinhando, tudo se desandando, contrariando o que ele sempre pregou na vida dele. Pois bem, e o filho pegou a parte dele, né? Usufruiu da parte dele, e foi para uma terra distante. Poderia muito bem ter ficado gastando aquele dinheiro ali por perto mesmo, né? Ali na região. Mas não, ele pegou o dinheiro, foi para uma terra muito distante, e nessa terra distante ele começou a se divertir, começou a farrear, começou a prodigalizar. O termo seria esse, já que ele era pródigo, quer dizer, aquele que queimava dinheiro, como a gente diz, né? Aquele que não entendeu como é que o dinheiro foi formado, que ele é um sangue, né? Que ele faz parte da dinâmica da vida. O dinheiro é a materialização de trabalho, de ação, de sentimento, enfim. O dinheiro é o resultado do que você fez. O que há? Não é uma quimera, não é algo esfumaçante, esvoante. O dinheiro é um negócio sério. E como ele recebeu esse dinheiro desse jeito, ele saiu atirando em todas as direções, comprando o que podia e tudo mais. Com parênteses, eu até assisti um filme semana passada, está passando aí um filme nacional, Até que a Sorte Nos Separe, né? Que é exatamente a história de um cara que ganhou 100 milhões na loteria e que tinha feito uma promessa com uma mulher que o dinheiro jamais mudaria a vida dos dois, como se isso fosse possível, né? Não vou contar o filme, senão vocês não vão assistir, mas ele ficou sem nada. Tanto é que ele perguntou ao advogado: alguém pode dar fim a 100 milhões de reais? Eles dá, fazendo festa no Castelo Chantilly, que o Ronaldinho teve lá, Xuxa teve lá, fazendo férias em gravidade zero, em nave não sei aonde. Aí quando ele prestou atenção, isso para não falar do que é normal, né? Isso aí são coisas. Então ele gastou os 100 milhões. O rapaz saiu por aí atirando em todas as direções, porque todos nós temos direito de experimentar, vamos falar a verdade, né? Há inclusive algumas propostas psicológicas, né, de alguns pensadores, de que o homem não pode ficar naquela situação de marasmo, de não se arriscar. O risco, vamos dizer, ou se arriscar, é próprio daquele que quer crescer. A dinâmica de sair do zero, de sair da inércia, Jesus propõe o tempo todo quando diz: ide, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Se mexa. Se você não se mexer, as coisas não acontecem. Então essa dinâmica, essa vencida da inércia é natural quando a gente vê alguém procurando. Mas ele tentou procurar demais. Parece muito quando a gente vai reencarnar, né? Vocês sabem que a maioria de nós, classe média para cima, né? Me desculpa aqui os muito inferiores e os muito superiores também, que as regras mudam um pouquinho. A maioria de nós, quando vai reencarnar, vocês se lembram do Livro dos Espíritos, nós escolhemos a natureza das provas. E muitas vezes pedimos até coisas demais. Parece que a gente fica meio luarizado com as energias sublimes que o mundo espiritual nos fornece, e a gente, antes de reencarnar, elenca uma variedade de promessas, parecendo política em campanha. Eu vou fazer, eu quero reencarnar, vou conhecer o Espiritismo, e tarará, as chances vão aumentar, porque o Espiritismo vai me livrar de algumas coisas, eu não vou precisar ser fingido, eu não vou precisar ser hipócrita, eu vou fazer na medida das minhas necessidades,
na medida do meu autoconhecimento e tal, e faz promessa, e vou ser pai de não sei quem, vou ser pai de fulano de tal, vou casar, pronto. Quando vai reencarnando, parece que as promessas vão desaparecendo. Principalmente quando as facilidades começam a nos bater as portas, né? O rapaz saiu gastando daquele jeito, experimentando, testando, se auto-achando. Me lembra muito esses meninos, meus filhos já estão com 22, 19, mas ainda estão mais ou menos vivendo essa adolescência. Se acham, né? Tem um pequeno que a gente está chamando de NASA. Tudo ele quer saber mais do que tudo. Os dois travam cada batalha. Um faz direito, outro faz engenharia. Um quer saber mais do que o outro. E fica aquela discussão toda. Eu digo, rapaz, vocês estão mesmo na faixa de achar que sabem, né? Da adolescência espiritual também. De achar por aí que pode sair experimentando. Eu tenho, eu posso, deixa comigo. E vai descobrindo, por exemplo, que o dinheiro camufla os verdadeiros amigos. Né? Você, quando pensa do lado de uma pessoa que tem muito dinheiro ou muito poder, as migalhas se amontoam. E as pessoas ficam do lado aparentando uma coisa que é irreal. Dia desse eu estava num restaurante desse aí estava um político lá desculpe se tiver algum aqui, alguns assessores assim dele, o assessor número 1, número 2, você perguntava, você o que você faz? Sou assessor desse, e esse assessor daquele. De modo que se um deles não fizer nada, ninguém faz nada. Assessor do assessor do assessor do assessor. Já pensou? Que negócio é esse? Complicado. Como é que... Uma codependência. Então, em derredor do poder, em derredor do dinheiro, tem aqueles que ficam lá só, né? Caiu da mesa, ele pega. E você fica pensando que aquela criatura é sua amiga, que tem amizade por você. Depois você fica dizendo, eu não tenho nenhum amigo. Não tem mesmo. Porque se você colocar as facilidades materiais em derredor, você vai perceber que o dinheiro e o amigo não são exatamente a mesma coisa. Podemos até dizer o contrário. Se você quiser ter um amigo que nunca tenha lhe pedido nada, aí então você está querendo demais, né? Quer dizer assim, rapaz, eu não tenho um amigo, porque todo amigo está me querendo alguma coisa minha. Mas isso aí é a coisa mais natural do mundo. Um amigo que nunca pediu um cartão do outro, né? Você tem um amigo interdependente assim, ele nunca me pediu nada, eu nunca pedi nada a ele, é aquele famoso amigo periférico. Normal, o amigo dá prejuízo mesmo ao outro. Dá prejuízo, é um prejuízo normal. Mas quando você pega o dinheiro e fica daquele jogando para cima, os supostos amigos chegam lá daquele jeito e são os primeiros. Quando você começa a desandar, dizer, o negócio aí tá feio. Na mediunidade não é assim também? Né? O cara começa a mediunidade, psicografia, tal, começa a sair um livrinho. Aí você tem que dizer, rapaz, cuidado, atenção, estudo, vivência, né? Não abandona o pessoal, continua atendendo num canto, atendendo acolá, e vamos embora e tal. Aí o cara chega outro e diz, rapaz, que mediunidade fantástica essa sua. Aí ele dá logo aquela chiada assim, igual um cururu teitei, né? Faz, né? Aí você diz, aí o outro diz, puxa vida, talvez Chico Xavier se aproxime um pouco. Aí ele, né? Aí vai, e o outro diz assim, não, sua mediunidade é sem falha. Fica tranquilo, vai trabalhar. E ele vai relaxando do estudo, relaxando da vivência. Como dizia aquele seu Herculano, nosso irmão lá que desencarnou, ele dizia assim, esquece a favela, esquece o morro, esquece os abrigos, esquece o orfanato, e vai ficando dentro daquela sala ali, só achando que sabe das coisas. Quando começa a periclitar assim, aí fica aquele pessoal do lado, ó, revista, ó aqui um papel. Tem uns que mudam o papel na hora da psicografia, outro afina o lápis, tudo ali a mensagem, sai alguma pra mim aí, não sei o quê. Quando começa a desandar a mediunidade, aí são os primeiros a dizer, esse homem está perturbado. Eu acho que esse homem, não sei não. Eu tô achando que são os primeiros a falar do cara. E você diz, rapaz, vocês não viviam do lado dele? Ele ia até bem. Mas aí, quer dizer, aí às vezes os candidatos a biógrafos e tudo mais. Então acontece, né? Você tá naquela situação feliz, assim, fica aquele pessoal em derredor. E ele foi ficando pobre, até que um belo dia adveio uma crise, que na época chamou-se seca. Crise, como vocês sabem, de toda a natureza. A seca veio e aí o rapaz deve ter pensado, rapaz, tudo vem de uma vez só, né? Tem gente que diz assim, as pancadas acontecem de uma vezada só. Não é que a pancada venham todas de uma vez. É porque a gente não resolve as pancadas, cada uma de uma vez. Tem gente que acha, é claro, foi Deus que inventou o crédito. As Casas Bahia estão aí para dizer isso. A vista é coisa do umbral. Pague logo, pronto. O umbral gosta dessas coisas. Deus sempre encontra um parcelamento para a gente. Né? Graças a Deus. Porque se fosse para pagar à vista também, a gente ia levantar os braços e não ia cair moeda espiritual nenhuma. Né? Então, as coisas devagarzinho e tudo mais, tem que ajeitar. Mas ele não se apercebeu. Né? Ele foi avançando daquele jeito assim, pensando que ia, pensando que não ia. Peraí, mas eu estava falando de quê? Da história do... Não, rapaz, agora, antes, um pouquinho. Do crediário? Antes do crediário. Da seca. Da seca? Que seca?
no local lá. Tá vendo como ela está sintonizada? Então, já tinha passado do filho pródigo muito, meu filho. Pois bem, quando a crise veio tudo de uma vez, né? Aí ao mesmo tempo veio o Liseu, que vocês não sabem o que é, acontecia na época do real, né? Liseu é quando o mês continuava e o dinheiro já se acabava. Era um negócio que vocês não sabem o que é, não. Aí ele, pobre daquele jeito, liso daquele jeito, adoecido daquele jeito, a crise veio, aí ele pensou para um lado, olhou para um lado para o outro, caiu em si. Não é? Como diz Joana de Ângeles, o momento da autoiluminação. O ponto de inflexão, como dizem os matemáticos. É aquela hora em que você tem que se descascar. Escapou agora o nome de um pensador, de um filósofo, que ele diz que para a gente encontrar, para nos encontrarmos a nós mesmos, nos auto-encontrarmos, nós precisamos, a exemplo dessas casas antigas, que tem muitas camadas, né? Muita tinta sobre tinta. Tinta sobre tinta. E quando você diz assim, eu vou fazer uma pintura bacana, tem que arrancar a tinta, né? Tem que achar um jeito de ter um removedor que deixe na base. Então, quando você, para cair em si, esse momento de iluminação, você tem que estar completamente desnudo, completamente limpo. E isso é difícil, porque a vida tem 1000 formas da gente se auto-ludibriar. Por isso que Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele faz aquele comentário sobre como você pode melhorar, ele diz, mas cuidado com a autodesculpa, porque facilmente você monta um jeito de encontrar uma justificativa para a sua postura negativa. Aí você diz, não, eu não sou miserável, eu sou cuidadoso, eu sou, né, precavido. E na realidade você é miserável mesmo, você não tá ajudando ninguém. Né? Guardando aquele dinheiro como se fosse levar alguma coisa, chegar em nosso lar lá batendo no bolso. E aí? Nem bolso tem, né? Nem calça tem. Não sei nem como é que são essas boutiques lá do mundo espiritual, né? Tem alguma mulher pensando ainda que tem a grife do além. Não tem. A gente vê aquele pessoal tudo com as roupas simples. Agora lá no meio do umbral pode ter, né? Embora que rasgado, que não dá para renovar o estoque daquele jeito, lá no mundo espiritual daquele jeito. Pois bem, então ele começou a se ver numa situação difícil, foi pedir emprego a um rapaz que era, vamos dizer assim, era concorrente dele quando ele tinha dinheiro. Mas depois que ele ficou pobre, o cara disse, eu vou aproveitar, já que ele é judeu, e vou propor a ele um emprego. E ele chegou e disse, eu faço qualquer negócio. Esse negócio de fazer qualquer negócio, vocês conhecem, né? Não sei se vocês já tiveram a aprovação de ser patrão alguma vez na vida. Quando uma pessoa chega pedindo emprego para você e diz, eu faço o que for preciso, qualquer negócio, esse é um problema. Você emprega, como aconteceu na minha empresa. Eu contratei um rapaz, ele chegou e disse, eu faço o que for preciso. Eu digo, como assim o que for preciso? O que você sabe fazer? Eles, eu sei fazer isso, mas se você me botar para varrer, eu varro. Se você me botar para pintar essa empresa, eu pinto. Eu estou desesperado. O que você botar para me fazer, eu faço. Seria tão interessante se você dissesse, bom, já que ele está desesperado, já que ele está desse jeito, eu vou dar um emprego para ele. Mas não dá para funcionar desse jeito. Porque quando você emprega, com uma semana ele já está todo arrastando os pés, todo complicado, e vai ser assim. Esse cara que eu empreguei lá na firma, numa das vezes, né, esses 20 anos aí de empresa, a gente já viu muita coisa. Foi engraçado porque ele, dizendo que estava passando fome, foi ele passando fome, e a gente tinha uma quentinha, como toda empresa, né, a gente dava comida, né, no intervalo do almoço integralmente, e quando foi um dia que eu cheguei, estava uma confusão, porque ele estava comendo a quentinha e a macaxeira estava dura. Todo mundo tinha comido, ele disse que a macaxeira estava dura, e eu acho que estava mesmo. Porque o que tinha acontecido foi que ele jogou a macaxeira, se desfez dela e pegou num pato que vinha passando da casa de uma mulher que morava lá do outro lado. O pato vinha vindo e a macaxeira pegou bem no frontispício direito do neocórtex do pato e o pato morreu. E quando eu cheguei, a confusão estava exatamente para saber quem ia pagar o pato. Eu chamei o cara e disse, vem cá, meu irmão, como é esse negócio, né? Lá no Rio o pessoal faz, e aí, né? Eu só escutando aquele sotaque do povo lá essa semana toda. Ele disse, e aí, qual é? Aí eu digo, rapaz, como é que tu jogou a comida no pato? Ah, rapaz, essa comida daqui não presta não. Eu digo, como assim não presta, rapaz? Todo mundo tá comendo de vez em quando, almoça aqui também, né? Quando a mulher permite, desse jeito. Aí você vai e fica jogando a comida no... dessa comida aí mesmo. Eu mesmo vou trazer de casa que eu não quero não. Eu digo, olha aí como é o negócio. Tá vendo? Vai entrar... E eu podia contar a vocês aqui 100 casos. Mas pode ser que entre um desesperado que realmente dê certo, pode até ser. O cara foi colocado para cuidar dos porcos. E o interessante é que a comida dele, você vai comer o quê? O que sobrar dos porcos. Então a comida era jogada e ele disputava com os porcos. Os porcos comiam alfajorras. Como é aquela? É uma planta que tem lá que tem espinho. Não, cachorro não. Alfarroja.
Alfafas? É mole, não era essa não. É uma planta que ela tem um caroço duro. Minha memória é pouco, mas eu vi a figura dele assim, todo escaroçado assim, todo, né? E ele ficou lá, né, brigando. E quando ele estava naquele desespero, daquele sofrimento todo, a fome batendo, a miséria moral, a miséria física, remorsos de todo quilate, aí ele pensou assim consigo: puxa vida, o pior dos funcionários lá de casa, da casa de papai, o mais relés deles, o mais salário do salário, ainda tinha o que comer, tinha pão farto e o que beber, e até para ganhar alguma roupa. Não tinha para luxar, mas vivia ali mais ou menos. Então me parece de bom alvitre, uma boa, que eu volte para papai e diga: papai, eu pequei contra Deus, porque ele sabia que sua consciência estava culpada, e pequei contra ti. Eu não posso nem ser mais chamado de seu filho, mas se o senhor me der uma função de funcionário seu, de empregado seu, eu serei eternamente feliz. Isso ele disse para si mesmo. Detalhe, às vezes a gente faz isso, né? Às vezes quando vai fazer uma coisa muito importante, a gente fica ensaiando. Já viram esse povo fica ensaiando? Lá no centro de Fortaleza, uma vez eu passei, estava uma confusão, uma roda assim, uma mulher falando com um rapaz, falando não, esculhambando o rapaz, gritando, chega a cuspia, mas ele impassível aqui, nem se mexer, era de se admirar a calma do cara. Uma mulher esculhambando, sabe? Porque não sei o quê, porque você não presta daquele jeito. E o cearense não gosta dessas coisas, foi formando aquela rodinha. Todo mundo gosta, não é só cearense não. Foi formando aquela rodinha para lá, para cá. Quando já estavam as 4 rodas assim, eu que não sou besta também fui ficando por ali. Era difícil de ver, porque os cearenses têm aquelas cabecinhas, a gente não consegue ver direito o que está acontecendo lá dentro, né? Mas aí afastei uma cabecinha para lá, uma orelhinha para lá, e eu fiquei olhando assim, eu digo: rapaz, vai sair briga desse negócio, né? E eu digo: tomara que não, né? E tomara que sim, eu pequeno ainda, olhando assim. Aí quando veio, a mulher disse, ele olhou para a mulher e disse: e aí? Ela disse: e aí você precisa ver o que foi que eu disse a ele. Ela era contando a história. Foi o povo tudo baixando a cabeça, saindo, bom, e é só uma história. Aí todo mundo foi saindo, bem feito, para os curiosos, né? Achando que era uma briga e era a mulher contando a história. Tem gente que quando vai, ele diz: eu vou falar com o patrão, eu vou dizer a ele isso, não ensaia, porque é importante, porque você precisa até ouvir sua fala, se agrada, se convence, se vai dar certo. Às vezes tem gente que chega na frente do espelho, né? Uma declaração de amor, por exemplo, né? Aí diz, para pedir a mulher em casamento, que é um negócio seríssimo, de altíssima responsabilidade, gravíssimo, né? Chega lá: mulher, eu amo, tá horrível, mulher, eu sempre amei você. Ah, tá muito casual. Aí você vai ensaiando, e assim ele treinou, diz: papai, ele pensando, ele falando consigo próprio: pai, eu pequei contra Deus. Olha que argumento, reconhecendo que pecou contra Deus. Pequei contra ti, com a memória da família, com o patrimônio que eu gastei, mas eu acho que eu tenho direito a ser um funcionário seu. Não me chame mais de filho. E nesse jeito, nesse ponto de inflexão, caído no que poderia me chamar no limite da sua consciência, ele voltou para si. E foi voltando para casa. E quando foi chegando em casa, para sua surpresa, seu pai já o aguardava, né? Já estava assim do lado de fora, assim, com o olhar perdido no horizonte, como um pai, que como um bom pai, sempre espera pelo filho, né? Eu imagino que ele deve ter pensado na cabeça dele: puxa vida, e se papai disser: não quero lhe ver mais aqui, não quero lhe ver mais pintado, mas no seu âmago, no seu self, no nosso interior, nós somos puros, os irmãos sabem disso. Nós somos seres espirituais límpidos. Essas vivências equivocadas que nós inventamos, essas necessidades quiméricas que nós contornamos em torno de nós, é que nos deixa muitas vezes assim, como que perdidos de nós próprios. Mas quando nós voltamos e empreendemos a viagem para dentro da gente, nós somos extremamente simples. Há o temor, mas ele tinha uma confiança de que o pai pudesse recebê-lo, não necessariamente daquele jeito, porque o pai chegou, deu-lhe um abraço, né? Um abraço forte nele, e disse: meu filho. Aí ele teve que repetir: papai, pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado sequer de ser seu filho, mas se o senhor puder me dar um emprego, alguma coisa que eu possa sobreviver, eu já serei eternamente grato. Ele chamou o funcionário que estava próximo e disse: vem cá, pega o bezerro mais cevado que tem aqui, mata-o, dá uma festa, porque meu filho estava morto e viveu de novo, estava sumido e reapareceu. A festa já estava acontecendo daquele jeito, quando vê, chega o outro irmão. Não tinha outro? Tinha outro irmão. E o outro irmão chega e diz: o que está acontecendo aí? Vocês não falam não essa língua? Traduzindo: o que se sucede? O que está acontecendo aí?
Aí sai um funcionário lá de dentro e diz: você não sabe não? Seu irmão que estava desaparecido voltou e seu pai mandou matar um bezerro e deu uma festa. Vamos lá para dentro que o negócio tá bom. Isso aí foi adendo meu, né? Esse vamos lá para dentro, né? Mas porque devia estar mesmo, né? Lá era a música deles, né? Daquele povo lá. Nem dançar aquele povo sabe. Os baianos não chegaram lá ainda, né? E ele ficou lá de fora todo moado daquele jeito. A moada é lá no sertão quando não quer mesmo, né? E o pai teve que sair de casa, encontrou o filho mais velho, deu um abraço nele e disse: papai, eu não acredito não. Tá aí uma coisa que eu não acredito. Como é que ele pega metade dos nossos bens, sai por aí prostituindo, prevaricando, ele foi bem enfático nesse termo, com as prostitutas, torrando o nosso dinheiro, volta e o senhor manda matar o bezerro mais cevado e dar uma festa para mim, que sou seu filho, que sempre estive aqui, fazendo tudo o que o senhor manda. O senhor nunca matou nenhum carneiro, que é menor, para mim poder dar uma festa com meus amigos. Aí o senhor vai e faz isso. E ele teve que repetir: meu filho, seu irmão estava morto e nasceu de novo. Seu irmão estava sumido e retornou. Você sempre esteve do meu lado e sempre foi dono de tudo que é meu. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Mas seu irmão não. Seu irmão se perdeu e agora se encontrou. E aí a parábola é inconclusa, não avança daí. Esse quadro foi pintado por Rembrandt. Rembrandt, para quem não sabe, foi um pintor holandês, nasceu no interior da Holanda, numa cidadezinha. E com 16 anos ele se mudou para Amsterdã. Nasceu em 1606. A partir de 1834 ele já foi ficando famoso. A história de Rembrandt é muito parecida com a história do filho pródigo. Porque quando ele começou a pintar, ele foi considerado um dos mais famosos pintores claro-escuro. Porque ele consegue da treva, da escuridão, fazer os destaques da luz, como se estivesse trazendo para a luz as figuras. Rembrandt tornou-se notável quando tinha seus 35 anos, casou-se, mas teve uma aprovação interessante em sua vida. 3 filhos nasceram e desencarnaram, abortos espontâneos e logo, o menino não chegou nem a nascer. O 4º filho nasceu, mas só durou 1 ano. Logo depois ele ficou viúvo, amava muito essa esposa, ficou viúvo. E depois que essa mulher desencarnou, ele desandou. Acontece. Ele não encontrou mais o rumo da sua vida. E começou a prodigalizar. Ele tinha muito dinheiro, muitas propriedades que ele ganhou com a fama e tudo mais, com suas pinturas. Ele começou a torrar à vontade. Encontrou uma outra mulher, perturbada mental e espiritual. E dizem as más línguas que ele não tinha, Rembrandt não tinha aquela conduta toda perfeita, mas que supostamente teria internado essa esposa, pretextando que ela era louca para ficar livre dela. Mas depois ele casou a 3ª vez, mas nunca mais foi o mesmo. No final de sua vida, ele pintou autorretratos. Ele no começo pintava retratos de si próprio, sempre com muita... Ele era muito narcisista, né? Se via muito assim, muito bonito, muito poderoso. E o final das pinturas dele, só vocês vendo, eu devia ter trazido para vocês verem como as pinturas que ele, no final da sua existência, eram sofridas. Ele parou na mais profunda miséria. Na mais profunda miséria. E depois teve que retomar, porque, caros irmãos, a gente sempre fica pensando nessa questão de retomar nossas vidas. Todos nós somos pródigos. De um jeito ou de outro, meu filho é quem diz: papai, de um jeito ou de outro a gente desperdiça. Não há quem não desperdice. No momento em que você vai assumindo uma consciência, você vai desperdiçando menos. Em tudo. Não é só comida, água, luz, os bens que nos cercam, mas sobretudo os bens espirituais. Como os talentos que Jesus ensinou. Em vez de pegarmos o talento e multiplicarmos os talentos, a gente enterra, a gente acomoda, a gente para, a inércia nos vence, a gente não sai do zero, fica daquele jeito. Então, de um jeito ou de outro, a gente acaba sendo um pouco pródigo, a gente acaba gastando as possibilidades divinas, a gente gasta as possibilidades divinas. E só que chega uma hora, para tudo que é abundante demais e que a gente abusa, chega na falta, e falta mesmo. No Evangelho de Jesus nós podemos citar a figura de Maria Madalena, por exemplo. Eu sempre achei interessante Maria ser a primeira pessoa a quem Jesus apareceu. Porque Jesus poderia ter aparecido para sua mãe, Maria, que além de ser sua mãe, além de ser a Maria que nós sabemos que é a Maria, que nós apelamos por ela o tempo todo, ela também esteve ao lado de Jesus o tempo inteiro na provação, no Calvário. Por que ele não apareceu para a sua própria mãe? Por que ele não apareceu para João?
o discípulo querido em quase todas as figuras. João está com o ombro colocado no pescoço de Jesus, abraçado com Jesus, beijava Jesus, segurava, acompanhava Jesus de um jeito, como nenhum outro discípulo era o chamado discípulo querido de Jesus. Por que não apareceu a Pedro, a quem confiou a obra inteira, as chaves, como muita gente diz? Pedro, de tanta responsabilidade, não, vou aparecer a Pedro, afinal de contas ele conduzirá, mas não, ele apareceu a Maria Madalena. E depois a gente vai estudando, depois com o tempo eu fui percebendo, avançando nos estudos e tudo, fui percebendo que ele apareceu a Maria Madalena porque ela é a própria filha pródiga. Madalena saiu da escuridão para a luz. Madalena, quando resolveu, escutou a mensagem de Jesus, tornou-se, né, aquela alma nova, caiu em si, porque, caros irmãos, quando a gente cai em si, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec dedicou a um que nós chamamos de Código Penal da Vida Futura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar. Foi lá que Allan Kardec fundamentou que quando uma pessoa erra, num primeiro momento ela se arrepende. O arrependimento é importante, mesmo que algumas estruturas de psiquiatras e psicólogos queiram que a gente não tenha arrependimento, mas tem que ter. Você tem que perceber o mal que você fez. Se você magoou alguém, poxa, você tem que cair em si, notar, poxa, eu magoei fulano. Foi notável, foi real, foi sensível. Eu magoei, eu ofendi, eu fiz um mal, eu cometi de algum jeito um equívoco. E aí você se arrepende. O arrependimento é um momento emocional importante. Algumas religiões dizem até que é salvador. O arrependimento sincero. Mas Allan Kardec nos diz no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7º do Céu e Inferno, como dissemos, que depois vem a expiação. É claro que não é simplesmente chegar para minha irmã e dizer, me desculpe, eu tenho consciência que lhe ofendi e estou lhe pedindo desculpa na pessoa, né? Aí você diz assim, tá bom, eu lhe perdoo ou não. Talvez até não dependa nem do perdão dela. Mas depois você cai noutra etapa chamada expiação. O que é a expiação? Você vai sofrer as consequências do que você fez. Tem muita gente que pensa que o umbral é um local em que a pessoa está pagando as contas. Não, no umbral não se paga conta, não. No umbral você se reajusta, porque o umbral não serve. Você gera conta aqui na terra, prejudica aqui na terra e vai pagar lá no mundo espiritual, que não tem supermercado, que não tem casa própria, que não tem compra, que não tem nada, hein? Você tem que pagar aqui. Lá você só expia, você sofre o resultado do arrependimento. Aí depois você tem que reparar. Eis o terceiro passo. Então você se arrepende, você expia e depois repara. E a reparação é importante, porque na reparação você vai efetivamente pagar a conta que você está devendo. Então se você assassinou um determinado senhor e ele deixou uma viúva com 2 filhos e você vai para a cadeia, aí você diz, estou pagando. Não, você está só espiando. Será que você se arrependeu? Quantos detentos se arrependeram de fato? Mas estão lá espiando. Está pagando? Não. A reparação é no dia que você assumir aquela mulher como irmã e aqueles 2 filhos como seus filhos. Aí você está reparando. É por isso que a gente vê muita gente carregando filhos sofridos nas costas. Filhos viciados, né? Filhos agressivos. E muitas vezes a gente poderia chegar para essa mãe e para esse pai e dizer, por que você ainda leva esse menino desse jeito nas costas? E ele certamente diria, porque eu tenho que levar esse menino nas costas. Como dizia Santa Exupéry, o que é essencial é invisível aos olhos. É por isso que eu carrego essa criança. Ela sempre, por isso que a gente tem filhos com síndrome de Down, a despeito da ciência. Quando diz que não, seu filho vai nascer tranquilo, nasce um menino com síndrome de Down e você vai carregar. Aquilo é uma reparação. É o melhor momento da vida de quem está se quitando com as leis divinas. Primeiro você percebeu que cometeu o erro, sofreu as consequências do erro cometido, mas agora você está quitando a sua conta. Não é bacana? Uma velhinha lá de Juvino Barreto, ela dizendo, como é que vão as coisas? Ela dizia, vão desse jeito, né? Eu digo, como Deus quer. Ela diz, como Deus quer. Eu digo, então vão bem, né? Ela diz, como? Eu cega, abandonada, meus filhos não vêm me ver, meus netos não vêm, eu devo ter até bisnetos. Ninguém se lembra nem de mim, não vem mais aqui. Eu digo, mas a senhora não disse que está como Deus quer? E Deus certamente não quer que a senhora esteja mal. Não quer que a senhora esteja sofrendo. Não quer que a senhora esteja na pior condição. Porque Deus é pai. Ela disse, se eu estou como Deus quer, então eu devo estar bem. Eu digo, muito bem. Porque a senhora está no momento da reparação. A senhora está se quitando diante das leis. Pior é quem está gerando os conflitos, gerando as situações que no futuro vão ter que ser resgatadas. Então, quando Maria Madalena ouviu a mensagem de Jesus, ela retomou o seu caminho. Ela voltou. E não pense que não faltou convite, nem proposta para ela retornar à prostituição, não. Era assim de convite. Aliás, ela pensava que só sabia fazer aquilo.
Como muita gente pensa que só sabe fazer o caminho equivocado da escuridão. Um amigo nosso está dizendo, rapaz, esse negócio de espiritismo é tão interessante. A gente chega aqui, é uma palastrazinha, é um estudozinho, a gente pensa que é um feijão com arroz, uma água com açúcar. Quando vê, a vida da gente está mudando. Eu digo, e é? Estou perguntando para ele. Ele disse, rapaz, eu era dono de uma casa noturna aqui, né? E tal. Aí quando vê, agora eu não posso mais ser dono da casa noturna. Eu digo, e quem foi que disse a você que você não pode ser dono da casa noturna? Ele disse, eu! Eu digo, você... rapaz, a gente fica estudando essas coisas, a vida da gente vai mudando. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi sumir com a criançada de lá. Eu digo, ainda bem, né, rapaz? Porque a criançada também era demais, né? Ele disse, pois agora é conferindo carteirinha, todo mundo tem que ser de maior. Eu digo, e? Ele disse, e aí eu vou ter que sair do ramo? Vou ter que sair do ramo. E eu fico pensando, faz muito tempo que eu ganho dinheiro com isso, como é que vai ser? Eu digo, rapaz, Maria Madalena só sabia ser prostituta. E não desencarnou quando deixou de ser. Nós temos um DNA que, se a gente colocar na ponta do pé e esticar, dá 1,30 m. Antigamente era a altura da mulher nordestina, antigamente. Né? Mas por que 1,30 m? É porque é muito, é uma quilometragem grande para ser um DNA, que nós temos milhões. Dizem os cientistas, só pode ter muita informação aí que a gente não usa. É claro que tem coisa que você sabe fazer e nunca se arriscou. Quando vem a sua consciência vai clareando e a escuridão vai se dissipando, é isso que o espiritismo faz. Porque como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Qual é a definição que nós temos do verdadeiro espírito? É alado? É espiritualizado? É iluminado? É cristianizado? É evangelizado? Não. Reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que empreende em domar suas más inclinações. É processo. Então você está sendo espírita. Você está se modificando como espírita. Mas é preciso que você se redima. Tinha um centro espírita que eu falava, que tinha um senhor que só ficava na porta, assim, sabe? Aqui tem porta também, né? Mas vamos dizer que seja uma porta por aqui, assim, né? Porque a porta daqui é uma beleza, né? Então ele ficava aqui em pé, né? Lá atrás, ficava em pé assim, e nem um pé botava dentro do centro. Eu pensava que era o calor, que tem gente que sente muito calor, ou então o sono, tem gente que passa o dia trabalhando, como todos nós, e quando chega no centro para prestar atenção, né? Aquele negócio acaba só falando e o outro só prestando atenção. Vai dando aquela hipnose, quando vê o cara, já está no mundo espiritual, vendo se aprende alguma coisa, né? Aí quando um dia eu falando com ele, eu digo, rapaz, como tudo bem? Tudo bem? Você fica aqui em cima, rapaz, aqui na porta, é com medo de pegar no sono? Pode dormir, rapaz, é comum, eu já estou falando, já gosto de ver o povo dormindo mesmo, não tem jeito não. A gente bagunça à vontade, mas o povo ainda dorme. Ele disse, não, rapaz, eu acho que não dá para dormir não, quando você está falando. É porque eu fico aqui na porta, rapaz, que eu não tenho coragem de entrar não. Eu digo, e o que foi? Ele disse, não, rapaz, é porque eu cheguei aqui no espiritismo desse jeito, sabe, só ouvindo as coisas. Eu era um homem perfeito, fazia tudo que todo mundo fazia. Entretanto, quando eu comecei a ouvir os conceitos, os ensinamentos e tudo mais, eu disse, tenho que mudar um bocado de coisa. A primeira coisa que eu fiz foi acabar com 3 esposas, 3 mulheres que eu tinha. Eu digo, você tinha 4? Ele disse, pois é. Eu digo, era rico, coitado, né? Um caba desse tinha muito. O coitado, como é o nome da novela das 8? Todo mundo sabe. Cadinho, aquilo ali não existe, né? Aquela quimera que o cara inventou daquelas três. Aquilo, se a novela não acabasse agora, ia mostrar as confusões futuras, né? Como é que a coisa ainda ia complicar. Ele disse, a primeira coisa que eu acabei foi com as mulheres. Depois, eu tenho um problema muito grave. Eu digo, o que é? Ele disse, eu obriguei minha mulher a fazer muitos abortos. E era todo ano era um aborto, todo ano um aborto. E quando eu cheguei aqui, que eu estudei sobre aborto, estudei sobre tudo isso, eu vi que eu sou realmente tão complicado para ser espírita. Até quando as pessoas me perguntam, você é espírita? Eu digo, estou tentando. E quando as pessoas vergonhosamente me perguntam há quanto tempo, eu digo, há 22 anos. Eu estou tentando ser espírita. Já passou do tempo de tentar, né? Já passou da tentativa. Eles, é porque eu sei que eu não me enquadro. Porque eu sou muito imperfeito, eu sou muito atrasado e carrego esse estigma desses seres angelicais que eu não deixei reencarnar. Aí eu tive que dizer para ele o que o Espiritismo diz para todos nós. O crime estava ali, né? Na cara dele, na lembrança dele, no alcance da mão dele. E a maioria de nós nem sabe, só no coração, só na mente, só na intuição, a quantidade de crimes que cometemos. Pois bem, ele foi... Que é, Flávio? Então... Certo, eu já estou terminando. Sim. Aí eu fui dizer para ele, eu digo, rapaz, olha, o Espiritismo nos ensina isso. O que é que você tem que fazer? Você não cometeu o erro? Arrependeu-se? Demais, eu me arrependi demais. Eu digo, vai ficar parado aí? Tô só espiando. Eu digo, sim, já está espiando, que bom, né? Está indo na direção correta. Agora você tem que reparar. Ele disse, e como é que a gente faz isso? Eu digo, aqui não tem creche aqui não, na cidade? Tem, muitas. Eu digo, não tem abrigo aqui, não tem orfanato aqui na cidade não?
tem, não é pouco não. Eu digo, o que você está esperando, rapaz? Teus meninos estão lá, lhe esperando. Os meninos que não vieram de um jeito, vem de outro. Vai lá, quando você cruzar o olhinho com eles, os olhinhos com eles, você vai ver quem é o seu filho, quem são os seus filhos. Vai ajeitar, tá na palma da sua mão, rapaz, o alcance. Você não conhece aquele ditado espírita que nós praticamos o tempo todo, colhendo espinhos, mas plantando coisa nova? Porque ao mesmo tempo que você está colhendo um passado, você pode modificar o seu futuro. E ele disse, eu digo, entra logo nesse centro e senta, que dá uma agonia ver você em pé desse jeito aí atrás, homem. Vê se senta logo e vê se muda a sua vida. Ou será que você nunca ouviu isso? Você só ouviu falando de pecado, de erro, de equívoco, de expiação? Ninguém falou em reparação? O que há? Você só paga a conta se reparar. Eu fico com pena dos políticos, por exemplo, de uma pessoa que rouba, por exemplo, uma merenda escolar. Como é que esse cara vai pagar essa conta? Porque quando a gente prejudica uma pessoa, a gente sabe mais ou menos como será aquela ligação. Mas quando você prejudica uma comunidade inteira, olha a responsabilidade que é um cargo, né, em que você tem muitas almas à sua disposição, né, ao seu domínio. Como é que você vai pagar isso? A gente nem sabe. Limitações mentais, só pode. É por isso que a gente vê nas casas mentais aquela expiação sem fim, que a gente não sabe nem se houve arrependimento. Porque se não houve o pleno arrependimento, não vai funcionar. A expiação está solta, vamos dizer assim. É como diz no Livro dos Espíritos, aquela encarnação que não vai levar nenhum avanço. Então, o nosso amigo, quando voltou e encontrou com seu pai, essa gravura aqui é interessante, porque Van Gogh, aquele famoso, né? Quando ele viu essa pintura, ele disse que um homem, para pintar isso, ele teria que ter morrido 1000 vezes. Porque ela está em São Petersburgo, né, na Rússia. Quem não tiver medo de menos 20 graus, pode ir lá visitar. Divaldo foi, né? E ela tem 2,60 metros por 2,10, é praticamente como é que a gente chama uma pintura dessas grandonas, né? Imagine, 2,60 por 2, como? Um painel, né? Quase como um painel. E a gente pode perceber algumas coisas curiosas. Primeiro, eu pulei aqui de propósito. Mas quando o menino chegou, não foi só mandar matar o boi ou pegar o boi cevado que o pai disse, não. Ele disse, vai lá, traz roupas, porque a roupa dele estava toda rasgada. Traz o anel dele, da família, e traga sapatos, porque os judeus consideravam uma vergonha imensa a pessoa que andava descalço. Era um excluído, era uma pessoa que não estava na contabilidade deles. É de se notar também uma coisa curiosa. A cabeça dele, na região do plexo solar do pai, ele não se abraçou com o pai rosto a rosto. Isso é quando a gente cai em si. Você se curva como um embrião. Você se propõe a renascer. Você se propõe a retomar a sua existência. Não precisamos do sofrimento para isso. Podemos fazer essa transformação a cada dia, com a percepção do sofrimento dos outros, com a percepção da vida que as pessoas levam versus aquela que você tem que efetivamente levar. Então a cabeça dele, para deixar as mãos, também tem sinais, né? Tem muita gente que diz, não é para a gente ficar tomando muita coisa de parábola, mas a figura foi pintada desse jeito. As testemunhas estão aqui. Essa cara pétrea, branca, esbranquecida, representa a figura do irmão, quando finalmente entrou. Dona Joana de Ângeles, só depois, para Divaldo Pereira Franco, revelou que esse jovem, a mesma coisa que ele disse para o pai, depois ele teria dito para o irmão. Ajoelhou-se, pediu desculpas, pediu perdão, disse que ele também não tinha direito de ser seu irmão, mas sim de ser seu servo, que se arrependia de tudo que tinha feito, começando a sua jornada de expiação. Outra coisa que é importante a gente anotar, as testemunhas. A gente sabe que quando a gente se propõe a experimentar, é nosso direito. É nosso direito. Não só as companhias materiais nos visitam, mas como também as companhias espirituais. E ao que tudo indica, Rembrandt tentou colocar aqui testemunhas, porque não tinha mais ninguém da confiança da família que pudesse estar presenciando o que estava acontecendo, nesse momento ímpar na transformação desse jovem. Muita gente diz assim, esse irmão representa a maioria de nós. Tem muitos de nós que não gostamos e não queremos arriscar em nada na vida e ficamos criticando os outros, né? Querendo um pedaço, porque esse coitado desse pai, ele bem que pensou no começo da parábola, que não tinha nenhum filho. Um saiu para gastar e o outro ficou por medo. Não ficou por amor, não ficou porque amava o pai. Tanto é que ele deu mostras da sua dureza logo depois. E muitos de nós também, em vez de sermos o filho pródigo, somos o filho que ficou. Outro detalhe último para o nosso amigo Céledon assumir a... Vai cantar também hoje, meu filho? É um detalhe que foi notado apenas por aqueles que estudam o Espiritismo. Eu não pude clarear para vocês, mas essa figura clara aqui,
Alguém consegue ver um nariz aqui? 2 olhos? Vê o nariz ao lado, né? Pois bem, esse aqui foi clareado por alguns estudiosos e muitos tentaram arriscar quem seria essa figura. Para nós, né, Raul, Divaldo, aqueles que se debruçaram mediunicamente sobre o quadro, né, Divaldo disse que o quadro é de arrepiar, né? Você chega nele e fica tentando entrar na figura, e veja que isso não foi de longe a pintura mais famosa de Rembrandt. Tem aquele de Judas, né? Aquele Jesus descendo da cruz, não sei se vocês já viram, que foi a primeira pintura que nós vimos de Jesus iluminado, né? Já transformado e sem a coroa de espinhos, quer dizer, já completamente ligado ao mundo espiritual. E aqui a gente pode notar a figura que representa, segundo aos estudiosos espirituais, a figura da mãe desse jovem, que presenciava tudo o que acontecia. E é claro que quando qualquer um de nós, pecadores que somos, retornamos ao caminho de nós mesmos, e sobretudo o caminho da nossa evolução, os nossos amigos espirituais presentes fazem aquela verdadeira festa. Porque tem um ditado que diz que há muito mais alegria no céu, né, quando um pecador se converte, do que quando um daqueles que já está lá tem a sua continuidade. Porque nos dizem os espíritos que manter é sempre muito mais complicado do que renunciar, do que modificar e alterar. Então, nós tomamos essa figura como a representação do homem que precisa se transformar, do homem transformado, do homem e a sua transformação. Acho que todos nós temos um pouco de filho pródigo, todos nós temos um pouco desse filho que ficou, e todos nós almejamos a misericórdia desse pai, que sequer perguntou para onde esse filho foi e o que foi que ele fez, mas simplesmente recebeu, como temos a certeza absoluta de que nosso pai nos aguarda, e que um dia, independente das experiências que tenhamos tido, pelo nosso direito de filiação, o nosso pai estará nos aguardando de braços abertos. Muita paz. Então, por favor. Vai fazer já. Ok. Essa imagem realmente é muito forte. Essa história, Hércules, é Em Busca da Verdade? O livro? Né? Bom, quem quiser ver essa história com os detalhes, né, que o nosso irmão Hércules falou, está no livro Em Busca da Verdade, que é de Joana de Ângeles, onde ela retrata toda a parábola do filho pródigo e as outras 2 parábolas que o nosso irmão falou com muita propriedade. Bom, tudo tem um porquê. E no momento que nós estamos estudando Joana, dentro de uma visão do trabalho da renovação do ser humano, da transformação íntima, estávamos também buscando essa imagem, e hoje Hércules trouxe. Então tem um porquê de nós estarmos aqui hoje para estudarmos essa mensagem. Aqui, se a gente observar também, aqui é a mão pai e a mão mãe. Estão percebendo também? A mão pai esquerda e a mão mãe direita. Estão percebendo? A mão feminina, ânima, ânimos. Os 2 lados do ser humano. A sensibilidade do pai e o lado de decisão também. É interessante isso. E se a gente for observar com mais atenção, a face dele também está ânima, ânimos. A face esquerda, homem, a face direita, mulher. Não é verdade? Então aqui tem todo um estudo para ser feito intimamente de cada um de nós. Bom, esse é o livro Em Busca da Verdade. Esse livro aqui, Entrega-te a Deus, que nós vamos dar continuidade ao raciocínio de Hércules, mesmo porque é de importância para nós na noite de hoje, de reflexão, traz como a gente se entregar a Deus. Qual o nosso objetivo no planeta Terra? E por que estamos em busca desse homem incomparável que é Jesus? Tá certo? Nós não temos outro objetivo real, a não ser aprender a amar
esse burilamento individual, essa reflexão, esse arrependimento íntimo, como o Hércules falou, e como darmos a nós mesmos essa oportunidade de amar, porque muitos de nós ficamos no passado e nem vive o futuro e nem consegue vivenciar o presente, porque o nosso passado ele tem toda o que nós chamamos de sombra, e a sombra não pode dominar a luz. Nosso objetivo é brilhar, então para brilhar tem que superar essa luz, ou melhor, essa sombra. Então a mensagem de Jesus em todas as suas parábolas, que são 19 parábolas para o nosso conhecimento, essas 19 parábolas elas trazem a nós a reflexão de reforma íntima. A doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, ela trabalha essa reforma íntima no ser, em todos os seus ensinamentos. Os princípios básicos dá a nós a oportunidade de aprendermos a amar. Esses princípios, principalmente a comunicabilidade dos espíritos, que é a convicção da imortalidade da alma, é quando o ser humano desperta para si mesmo. Porque enquanto não houver uma mudança de, vamos dizer assim, de paradigma, o ser humano não busca essa reforma íntima. Ele vive dentro do si inferior. E esse lado inferior, classificado como sombra por Jung com muita propriedade, é o ser não querer buscar esse macro que é Deus. Então Jesus, o nosso ícone por excelência, o nosso exemplo, o nosso norte, né? Ele nunca e em nenhum momento veio agredir o ser humano para que ele possa mudar. Ao contrário, ele sempre encontrou em nós o lado brilho, o lado luz, para que a gente possa despertar e eliminar o homem sombra. Todo esse livro Em Busca da Verdade, de Joana, é despertando cada um de nós, com muita propriedade aí, agora falamos, o nosso irmão falou, de nos classificarmos como o jovem, o filho pródigo, o pai, o irmão e as testemunhas invisíveis. As testemunhas invisíveis. Como temos testemunhas invisíveis? Não é verdade? O estudo que nós fizemos com a juventude, que estamos fazendo esse mês só sobre reencarnação, porque a priori quando a gente pergunta o que é reencarnação, aí cada um vai responder, né? O que é reencarnação? Pode responder. Reencarnação é isso. Isso, está ótimo, é uma boa conclusão, uma boa resposta. Quer falar, a senhora, o que é reencarnação? A mesma coisa dela também, o espírito voltar à Terra e reencarnar. Não é isso? É. E lá nós tínhamos uma média de mais de 40 jovens e lançamos essa pergunta há um mês atrás. E também eles responderam como essa, mas algumas, como vim pagar, como vim quitar, como vim reparar, como vim conviver com o diferente, com o inimigo. E Joana de Ângeles, num livro memorável, Libertação do Sofrimento, ela diz com toda a clareza que não é esse o nosso objetivo. Reencarnar não é isso. Reencarnar é aprender a amar. Primeiro porque não há morte. Então a gente não volta. A gente continua. Para aprender a amar, nesse planeta chamado Terra, tem que ter uma vestimenta chamada corpo. Então eu venho em um novo corpo, mas sou eu, para aprender a amar. Aí tem todo um estudo bem direcionado sobre o que é essa vida chamada reencarnação. Porque não adianta vir voltar daqui a 10 mil anos, tá lá estamos nós, indo e voltando, sem haver uma iniciativa para amar. Não é esse o objetivo. Aí eu concordo com pessoas que não acreditam na reencarnação, quando diz que é muito fácil a gente voltar. Eu vim e não fiz nada. Aí Deus diz, vai de novo. É muito fácil. Aí eu vim, eu não quero amar agora, eu quero amar depois. Aí Deus diz, tá bom, então volta de novo.
Tem até pessoas que dizem assim: ah, meu Deus, tenho que ficar com meu companheiro, porque senão eu vou ter que voltar de novo com ele. Não é esse o pensamento. Ou então há alguém que diz assim: meu Deus, lá vem de novo. Ai, não é isso. Reencarnação nunca foi esse pensamento. Ou então pagar alguma coisa. Não pensemos assim. Não estamos aqui pagando. Estamos aqui aprendendo a amar. Pagar o quê? Se eu sou responsável pelos meus atos, por que eu vou pagar meus próprios atos? Vós sois responsáveis por aquilo que tu cativa. O pequeno príncipe, a raposa falando para o pequeno príncipe. Então, se eu sou responsável pelos meus atos, eu vou aprender a amar para que esses atos não me façam mal. O mal que eu faço não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Essa mensagem é interessante. Então, reencarnar, aprender a amar. Se eu amar, amar e amar, não vou mais reencarnar no planeta Terra, vou em outros planetas mais evoluídos. Mas se eu não quiser amar, eu continuo reencarnando no planeta até o momento que eu não posso mais reencarnar nesse planeta. Porque o planeta já está com a outra vibração de amor que eu não amei, não posso estar nele. Aí eu vou para um outro planeta inferior, com mais ódio do que amor. Olha a análise. Olha Jesus nas bem-aventuranças, que é o maior cantarolado de um ser humano, são as bem-aventuranças. E ele diz que bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Mas ele fala que bem-aventurados os que amam, porque verão a Deus. Quer dizer, só vão ver Deus quem ama. E Kardec pergunta: e a gente vai ver Deus um dia? Livro dos Espíritos diz que sim. Aí Kardec diz: e como é? Olha como Kardec era curioso, né? E como é Deus? Aí a espiritualidade, com muita simplicidade, diz: é a mesma coisa que explicar uma criança, raiz quadrada. Não tem como entender. Calma, vamos devagar. Tudo de acordo com aquilo que a gente pode saber e ser. Então o amor não é algo que a gente compra no supermercado. O amor é uma experiência. É algo vivido, intransferível. Não tem como ninguém passar para o outro amor. É como sorrir. Eu posso até ensinar, mas sorrir não tem como eu dizer como é que é. Porque tem que ser da alma o sorriso. Eu posso até treinar. X. Não é assim? Faça X para tirar uma foto. E não é. O sorriso gostoso pode ser banguelo, pode ser do jeito que for. Quando ele sorri do coração, algo se transforma. Porque é da alma. O amor é da alma. A transformação íntima, novamente, Joana de Anjos, é algo intransferível. Então, essa história da parábola do filho pródigo não é para a gente estar mais lendo, não. É para a gente estar exemplificando. Nenhum ensinamento de Jesus é para a gente ler. É para a gente vivenciar. Um exemplo simples. Nós temos uma amiga nossa que já está conosco há... Eu cheguei aqui em 88, a conheci em 90, 91. E ela está conosco desse tempo para cá. E recentemente, novamente, ela voltou a frequentar o movimento. Muito com as suas cicatrizes morais, natural. E eu lembro que em 92 nós tivemos num congresso, onde um dos palestrantes trouxe uma palestra sobre aborto. E ele foi muito agressivo para ela. Porque ele mostrou um aborto X, um aborto Y, um aborto através do classificado como o aborto maçã, o aborto... Tem aqueles nomes que eles vão classificando. Os que são retirados com pinça, com a vácuo. E aquilo para ela foi um nocaute. Naquele dia ela saiu do congresso arrasada. Porque o tempo dele não deu para ele falar pós-aborto. Ele só falou aborto. Deu para entender? Como o congresso era uma sequência de raciocínio, os palestrantes depois iriam terminar falando pós-aborto. Porque o aborto não é diferente de quem tem a maledicência, de quem usa drogas, de quem pratica o sexo desequilibrado. Não é diferente de qualquer ato que inflinja a lei universal.
E ela ficou com esse trauma por vários anos, porque ela tinha praticado aborto. Agora, em 2010, 2011, nós nos encontramos, como nós temos um love muito grande um pelo outro, né? E eu percebi ela na sua fisionomia muito agredida. Nesse time, ela se separou e muitas coisas ela aprendeu. Mas foi num diálogo muito íntimo que ela voltou lá em 90 e pouco. Se ela não queria que Deus me desse uma explicação para eu poder entender como é que eu posso solucionar esse problema do meu aborto. Aí foi quando eu soube que ela tinha praticado esse aborto. Porque naquela época eu não sabia. Então ela me narrou detalhes. E aí, Hélio, para onde eu vou? Para umbral, como disse nosso amigo aqui, para não sei para onde, para o inferno. Vou ficar, vou. Porque o lado sombra, na análise profunda de Jung, agride demais. Por isso que nós temos, muitas das vezes, um momento de depressão íntima. E ninguém entende por quê. O que é que você tem? Não sei, algo em mim está... Eu não sei o que é. Os arquivos de outrora estão brotando. Quando brota, a gente entra em depressão. Por isso tem pessoas que piram, entre aspas, né? Ficam Pinel. E quem não sabe, Pinel, o nome Pinel vem de Filipe Pinel. Tem toda uma história em cima do Pinel. Um homem digno, e por causa deles é um Pinel. Mas, por esses arquivos brotarem do homem velho, do homem sombra, na atualidade que eu me encontro, eu entro numa reflexão de tristeza. Se não tiver esse ser chamado Jesus, que nos ilumina, que nos dá as diretrizes de segurança, que nos diz para onde buscarmos no momento dessas reflexões, eu tenho que ficar dependente de quê? De drogas, de medicamentos, de profissionais. Porque eu não encontrei como resolver o meu próprio eu. E essa nossa amiga, eu digo, olha, meu irmão, eu não vou lhe dizer nada. Porque isso que você está narrando para mim depois de tantos anos que a gente se conhece. Como está lhe destruindo? Então nós vamos agora mesmo pegar tudo isso e jogar lá na praia. Ela disse, aonde? Entra aqui no carro. Vamos lá para Ponta Negra. Descemos a praia, tiramos a sandália, tirei meu sapato. Vamos entrar na praia, dar uma volta por dentro. Aquela hora que a gente vai assim, a água bem aqui, né, gostoso? E vamos conversar sobre esse seu aborto. Analisar o porquê disso, como foi, quais são as consequências. Porque quem quiser buscar com propriedade, no livro Em Busca de Jesus, alguém já leu? Eu também estou lendo, não terminei de ler. Mas é um livro riquíssimo, Em Busca de Jesus. Nós vamos ver lá uma referência sobre um livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. E é nesse livro, como também no livro Em Busca de Jesus, que há um diálogo daquela mulher que traiu o marido, aquela que ia ser apedrejada. Ela dialogando com Jesus. O porquê que ela traiu o marido. Para a gente não ficar com as interrogações e nem apontando os outros. Como é rico isso aí. Olha, fulano fez isso. Aí 3 diz, e tu também. Não é assim? Mas fulano é, e tu também. Então essa análise da mulher que traiu o marido, que ela ia ser apedrejada, depois que ela teve com Jesus na intimidade, o diálogo dela é um dos mais belos que a gente pode entender. E para a gente não ir muito longe, porque o time é importante para a gente, diz que essa mulher riquíssima, de um conhecimento profundo, de um amor ao seu marido, tá? Quando ela teve com Jesus, que ela se declarou ao mestre e mostrou quem ela era, ela disse, agora tu podes me julgar. Mas Jesus nunca julgou ninguém, ele não iria julgar. Ele descobriu nela o que ela tinha e não sabia. Vai e apazigua as minhas crianças. Mas Senhor, tu sabes que eu não tenho filho? A mesma coisa que ele falou com a prostituta. Jesus era uma tecnologia fora de série, não era?
Um psicólogo por excelência. Por isso que nós somos apaixonados por ele. Por 3 vezes, igual ele falou com Pedro, tu me amas, ele falou com a prostituta e ele falou com a mulher traidora, entre aspas. E ela disse, mas como? Ele não falou como, porque nós sabemos como a gente superar os nossos problemas. Só machucar que a gente sabe como. Quando Jesus disse a ela 3 vezes, ela saiu numa direção. E no outro dia, ela encontrou uma cidadezinha. E lá ficavam a maioria das crianças e das mulheres que morriam com a doença da época. Os órfãos. Ela começou a cuidar. E conseguiu penetrar nessa cidade. Construiu um local. E lá ela começou a cuidar daquelas pessoas, além das crianças, que eram classificados como pacientes terminais. Ou seja, os moribundos. E a história narra que quem morreu nos braços dela foi o seu marido, que era um traidor nato. Ela não era traidora, ela foi traída. E ele narrou para ela, sem saber que era a sua esposa, porque ele estava paciente terminal, não a conhecia. Trouxeram ele para os braços dela. E ela não disse a ele quem ela era, porque iria humilhá-lo. E ele disse, eu preciso falar algo para alguém. Você quer me escutar? Ela disse, pois não. E ele narrou toda a trajetória da traição que ele próprio causou. Mas ela disse, mas por que você veio para aqui? Ele disse, porque ontem eu conheci um homem e narrei a mesma coisa para você que eu narrei para você. Quando eu terminei de narrar, ele disse, não se julgue, mas eu sou um traidor. Não. Eu sei um canto que irás encontrar alguém que irá tratar de ti com tanto amor que tu irás saber o porquê que tu amas ela. Quem será? É uma irmã muito querida minha. E mandou deixar ele nos braços da esposa. Desencarnou nos seus braços, sem saber que era ela. Olha o amor superando o próprio ódio. Quando nós narramos isso para nossa amiga na praia, ela parou e disse, meu Deus, será que eu também estou precisando de... Eu digo, eu não sei de nada. E a água vai encher, a gente aqui vai derrubar. Eu pequenininho, ela tem quase 2 metros de altura, então vocês imaginam onde é que a água estava em mim, né? E ela disse, então vamos embora. Eu digo, vamos. Pegamos o carro de novo, deixei ela em casa e fui embora. Ela tem 2 filhos adotivos. De um amor fora de série. É uma pessoa especial. Ela é uma pessoa especial. E hoje, coincidência novamente, porque tudo tem... Essa mulher que nós aprendemos a amar, a nossa irmã Ilma, ligou para nós, porque Hércules talvez não venha, não sei o quê. Eu hoje estava no Luz Divina, que é o nosso dia no Luz Divina, aqui toda última segunda-feira, a gente está no Luz Divina. E eu precisava que você viesse, tá? Eu tenho um débito com ela de 1900 e alguma coisa. Eu digo, vou logo quitar esse débito hoje para ficar. Mas nossa felicidade vem Hércules com tudo isso. E essa irmã hoje ligou para nós que próximo sábado ela vai estar com a gente. E acreditamos que um dos seus filhos vai ser o nosso evangelizando, né? Olha que felicidade, né? Meu Jesus do céu. Então o amor é algo que transforma. Para que vocês possam finalizar, ou para que eu possa finalizar e vocês não deixarem de ter a paciência, eu quero ler para vocês algo de Joana de Ângeles. Ela diz assim: o conhecimento liberta, mas a ação correta dignifica. O conhecimento dá confiança. No entanto, a experiência resulta da prática daquilo que se sabe. Sem dúvida, o conhecimento é muito importante no processo de expansão do intelecto. No entanto, no que diz respeito à expansão da consciência e dos sentimentos, somente o amor é possuidor do meio mais eficaz para facultar o êxito. Quer coisa mais gostosa? Então, o que é reencarnar? Aprender a amar. Só love, só love. Só love, só love. Caldinho e bochecha, né? Então, vamos a mais uma colocação. Fixa-se nas finalidades de Fixa-se
nas finalidades que descobre em favor do seu conhecimento íntimo e avança de mente erguida aos céus, enquanto os passos rumam com segurança na direção do porto que lhe espera o triunfo. Esse porto é esse retorno para Deus. Mas a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano. Esse porto é a família. Nada mais importante do que a família. Não temos amigo melhor do que a família. Não temos ninguém hoje mais especial do que a nossa família. Mesmo porque estamos nela porque precisamos da família. Não é porque a gente merece aquela família, não. A gente precisa dela. Precisa às vezes do pai carrasco, da mãe irresponsável, do irmão que não gosta da gente, para que possa burilar em nós o homem velho que nós somos, orgulhoso. E aí vem a importância da convivência, porque tem que haver renúncia. O amor, Paulo de Tarso, em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 1 e seguinte, diz: o amor tudo sofre. Agora esqueci, como é? Oi? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Mas para amar, tem que dar uma continuidade nesse love. Ninguém ama do dia para a noite. Tem que haver um acúmulo para que eu possa brotar e começar a amar em essência. Eis a importância do livro Entrega-te a Deus. Essa entrega, essa transformação moral que está no capítulo O Homem de Bem, no capítulo Sedes Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no item O Homem de Bem, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é a vestimenta, não é o corpo, é moral. Se eu fui no passado ao um ser pusilânime, está arquivado em mim. Não cabe a ninguém me dedurar. Eu sou esse ser. Mas amanhã eu estou puro diamante. Os equívocos de passado já nos diz uma frase memorável: um olhar bondoso de Deus apaga uma montanha de pecados. Por isso que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É novamente Jesus trazendo a nós a oportunidade de uma análise. Essa análise íntima, ninguém tem direito de penetrar em nós. Nem Jesus fez isso. Se vocês leem com carinho o Evangelho, em nenhum momento Jesus interferiu na vida de ninguém. O filho, o jovem que se apaixonou por Jesus, e Jesus convidou ele para ir com ele, ele disse: Senhor, um minutinho só que eu vou enterrar meu pai e já volto. Olha que esperteza do jovem. Eu nunca tinha lido isso, mas Fernando de Ângeles diz com propriedade que naquela época, por exemplo, se esse senhor aqui morresse e esse jovem estivesse longe, ele perdia toda a herança dele. Mas se ele viesse só para o enterro dele, e na hora do enterro ele estivesse do lado, ele receberia a parte dele. Então quando Jesus falou: vamos comigo, ele disse: um minutinho que eu vou ali, porque ele ia ficar do lado do caixão. Ganhava a herança financeira e ainda ganhava a herança do outro lado, que era com Jesus. Esperto, jovem. Todo jovem é maravilhoso, é criativo. Aí Jesus, mais esperto e mais inteligente, disse: deixa os mortos que enterrem seus mortos. Ou seja, vamos comigo, deixa para lá. E ele não tomou decisão, ele não foi. Porque, como todos nós, somos imediatistas. Natural isso. Mas quando há uma reflexão íntima, que a gente vê que tem outros tesouros, outras coisas mais belas, algo fica cinzento. Por isso que o dinheiro tanto ajuda como destrói. A beleza, que armadilha é a beleza do corpo? É ou não é? Ave Maria. Como é complicado. Mas todo mundo quer ser bonito. Na frente do espelho, ó. Ó. Tira um quilo para ali, bota um quilo para lá, tira um quilo dali, bota um quilo ali. Porque quer ser a coisa mais bonita do mundo. Mas a maior beleza que a gente tem que almejar, a beleza íntima. Chico Xavier, convidando Divaldo para ir conhecer
uma das meninas mais belas da favela, Divaldo ficou. Alguém deve ter lido isso já, né? Porque Chico tinha uma grande amiga dela numa favela X, que ele ia visitar, sempre ia visitar aquela. E Divaldo foi convidado certo dia para ir conhecer essa grande amiga de Chico Xavier. Chico falava sobre ela assim com uma beleza íntima, que Divaldo colocou assim, como deve ser essa jovem. Aí, imagina, né, como é que a gente... Hã? E aí, para surpresa maravilhosa de Divaldo, Chico foi, entrou na favela, muito humilde, chegou num casebre lá, adentrou, falou com a senhora, entrou no quartinho e disse: Divaldo, venha conhecer. Quando Divaldo entrou, tinha um becinho, era uma jovem, que só tinha praticamente o tronco mesmo dela. Só era o tronco, nem tinha as pernas, nem tinha os braços. Né? E olhava assim para Chico, não falava, não ria. Era, como a gente diz na ignorância do popular, vegetal. E Divaldo olhava, e quando Divaldo foi levantando o paninho para olhar o corpo dela, ela olhou para Chico, Chico disse: que é isso, Divaldo? Ela tem pudor, igual a qualquer ser humano. E aí aquele olhar de Chico com ela era um namoro espiritual tão grande que Divaldo não se atreveu a permanecer naquele local. Dá pra gente imaginar o que é isso? Só os dois se olhassem. Ela olhava para Chico, Chico olhava para ela. Divaldo, ó, se achou que estava demais, retirou-se. Que amor! O mesmo amor que ainda hoje o ser humano agressivo não entende porque a irmã de Pedro, se eu não me engano deu um banho em Jesus e enxugou ele com os seus cabelos. Parece um ato equivocado, mas é verdade. Enxugou ele com os seus cabelos e foi repreendida pelo seu próprio irmão, e Jesus o repreendeu. Era o que ela estava fazendo de melhor, com amor, sem malícia, porque o amor não tem malícia. Amor é algo nobre. O sentimento de Jesus para conosco é nobre, e o sentimento nosso para com o irmão tem que ser nobre. Por isso a importância de viver em família. Eu estou dentro do horário, tem só mais 5 minutos para a gente finalizar, tá bom? Pode ser 5 minutos? Ok, muito obrigado. Então, dentro desse raciocínio, para a gente não perder essa diretriz, entrega-te a Deus, a gente precisa ver qual o nosso objetivo no planeta Terra. O que estamos fazendo aqui? Não se culpar, não se agredir e nem querer sair daqui voando hoje, que não vai voar. Não vai. E nem ficar santo. Aqui é um burilamento lento, em contra-gotas. O centro espírita dá a nós um momento ímpar em cada um de nós. Um momento de reflexão. E quando a gente está estudando, meu Deus, eu passei por aqui. Eu sou o próprio filho pródigo. Mas isso não nos deixa tristes. Porque amanhã nós vamos ser o pai. Alguém que ama. E amanhã nós vamos ser a própria que está aqui, como ele falou, e há uma análise, a mãe dele. Porque foi a mãe dele que intuiu o pai nesse momento ânimos. Hã? Então, quem ama mais não está presente, está ausente. E para amar tem que se eliminar, para que o outro viva. É necessário que eu morra. Dá para entender o que a gente está falando? E quem não ama quer ficar sempre na frente, quer ser o primeiro. Quem ama não, vai. Quer coisa melhor do que quando um filho está lá, na melhor coisa do mundo, todo mundo dizendo, é o melhor do mundo. A mãe está aqui só olhando. Né? Mas quando é alguém que apenas convive, quer ficar do lado lá, e de preferência está com um troféu na mão, para dizer que é o melhor. Então a leitura final para nós diz assim: o bem é sempre melhor para quem o cultiva, porque é o filho predileto do amor, irmão gêmeo do autoconhecimento e companheiro da ação solidária. Olha como o bem tem parceiros maravilhosos, né? Então ele é filho predileto do amor e é irmão gêmeo do autoconhecimento.
Então, se nós colocarmos em nosso coração esse sentimento de amor, naturalmente vai transformando cada um de nós, a fisionomia, o jeito de observar os outros. Vejamos o que Joana de Anjos disse para Chico Xavier, para Divaldo Franco. Se tu entrares numa casa e encontrares duas pessoas dentro de um quarto, daquele jeito, cabe a ti pensar que eles estão trocando fluidos e te retira. Eita, diga aí. Que teste de fogo. Você chegar num canto, tem duas pessoas numa cama lá, daquele jeito, você olhar e estão trocando fluidos. Joana de Anjos é assim com o Divaldo. Mas a gente é diferente. A gente vai passando, a porta está fechada, a gente imagina, vixe, naquela casa ali deve estar. Lá vai eu sozinho com a mente. Porque o homem velho, o homem sombra está prevalecendo ao homem luz. O verdadeiro cristão, ele começa a eliminar esse homem sombra e ir brilhando esse homem luz. Esse é o pensamento que Jesus, esse ser magnânimo, volto a dizer, esse homem incomparável, está colocando nos nossos corações. Cada dia mais o homem luz brota. Cada dia mais o filho pródigo retorna para o Pai. Nós estamos retornando para o Pai. Fizemos uma viagem longínqua e agora estamos voltando para o Pai. E muitos piores e muitos melhores. Os que estão melhores, luta, porque tem que ir buscar os que estão piores. Ninguém pode chegar lá esquecendo o seu irmão. Eu não posso ser feliz se meu irmão está triste. Eu não posso estar na minha casa comendo caviar e do lado direito alguém passando fome. Que felicidade é essa? Já falamos isso da última vez que a gente teve aqui. Joguemos pela janela a nossa felicidade para que alguém pegue. Eu não posso estar feliz dentro do meu quadrado. Aquele negócio de cada um no seu quadrado, aquilo é música. Vamos misturar os quadrados. Dar a oportunidade do outro vir, da gente ir. Quebrar os homens barreiras e surgirem os homens pontes. O negócio de cada um no seu quadrado, isso é ultrapassado. É tanto que a música não durou 6 meses. Alguém vê a música cantando aí? Não vê. Tá certo? Nós estamos em outra vibração, a vibração da união, a vibração da superação. Vir a uma casa como essa, ou a qualquer templo evangélico, estudar Jesus, tem que vir com o coração aberto. E muito bem aberto. Tirar os escudos, de preferência, nu da alma. Porque quando eu me fecho, eu praticamente me destruo. Porque o homem que vive preparado para lutar, ele já está destruído. Vejamos Samuel 1:27 no Velho Testamento. Dá tempo de eu ler? Falta 2 minutos. Dá para a gente falar isso? Vamos lá. Muito obrigado. Samuel 1:27, um estava desencarnado, que é Samuel, e o outro estava encarnado, que é Saul. Ou é o contrário? Alguém que já leu isso me orienta. Saul era o encarnado ou era o desencarnado? Samuel desencarnado, Saul o encarnado. Só que Samuel era o líder. É como Paulo Estevão. Quem já leu Paulo Estevão? Que está completando 70 anos esse ano. Quem não leu, leia, que é maravilhoso. Paulo tinha um líder chamado Gamaliel. No dia que Gamaliel deu a Paulo o título, Paulo se desequilibrou. Não estava preparado para aquilo. Saul é o desencarnado? Samuel é o desencarnado. Samuel era o líder de Saul. Saul soube que iria haver uma grande guerra na sua cidade. E ele, que era um rigoroso inimigo das pitonisas. Pitonisa eram hoje o que nós conhecemos de médiums, porque a palavra médium veio com Allan Kardec. Não tem essa palavra médium antes de 1857, tá certo? É uma palavra que quer dizer, está no meio. É tanto que tem bíblias equivocadas que usam a palavra médium. Como se não tinha a palavra médium? A palavra era pitonisa. E ele era um inimigo das pitonisas. Só que quando ele se viu sem ação, ele mandou os seus
soldados irem em busca de uma pitonisa. Existia uma pitonisa muito séria, não era uma charlatã, como existe no meio evangélico, espírita, espiritualista, os charlatães. Kardec trabalhou isso com muita propriedade na revista Espírita, o charlatanismo. E ele, sabendo que tinha uma pitonisa muito séria, ele mandou os soldados irem lá comunicar que ele, óbvio, ela não sabia quem era ele, mas que tinha um homem que queria ter com ela. Ela aceitou, ele se transfigurou de uma pessoa humilde e foi. Ela está lá, quando ele chegou, de longe ela reconheceu que era ele. Era uma média vidente. Que queres comigo? Estás querendo me liquidar? Esse é meu vocabulário. Ele tirou disse, não, calma aí, eu estou querendo fazer uma consulta. Como que ele queria uma consulta? Se lá no Velho Testamento diz que é proibido consultar os mortos. Hã? É porque os mortos não estão mortos. É proibido consultar os mortos. Como os mortos não estão mortos, a gente não fala com ninguém morto. Nunca vi ninguém morto falar. Só vejo os vivos. Né? Então, ele conversou com um vivo. Que era quem? Como é o nome dele? Samuel, que estava desencarnado. Ela, quando sentiu que ele estava desesperado, coitado, querendo falar com Samuel, ela automaticamente doou seu fluido. Isso é um estudo da doutrina espírita. Doação de fluido, para que ele se materializasse. A materialização foi tão real que ele quase que desmaiava. Ele não acreditava. A coitada da pitonisa correu logo de perto, com medo. Porque todo médico tem medo de espírito, né? Todo mundo aqui quer ver, mas se aparecer aqui o pai da vida que corre, meu pai mesmo... Opa! Ninguém quer ver o desencarnado, mas é doido pra ver. Minha esposa mesmo um dia estava de olho fechado, disse ela, quando ela abriu o olho, tinha um senhor com a cabeça bem pertinho dela aqui. Era um Ave Maria, um desencarnado. Ela não sabia o que era. E aí, meus irmãos, ele dialogou com Samuel. Saul dialogou com Samuel. Está no Velho Testamento, Samuel 1:27. Peguem todo Samuel para vocês entenderem a história. E ele faz uma pergunta que a gente quer terminar com isso aqui. Ele perguntou, Samuel, vai haver uma guerra. Tu és um grande... Samuel era um homem que tinha já o perfil de guerreiro. Né? Estrategista, gostei da palavra, muito obrigado. E ele pediu como era que ele poderia vencer aquela guerra. E ele trouxe uma resposta que Jesus veio dar a nós, com propriedade. Ele trouxe a resposta, é claro que ele trouxe a resposta de Jesus, pessoal. Todos aqueles que vieram antes do Mestre no planeta Terra eram orientados pelo Mestre. Todos, sem exceção. Ele disse, transforma tuas armas em flores. É loucura, né? Se ainda hoje a gente não aceita isso, imagine antes de Cristo. Como que eu vou transformar minhas armas em flores? O senhor está doido? E se eu não fizer isso? O Espírito disse, amanhã estarás comigo, tu, tuas filhas e tua esposa. Ele, não aceitando a orientação espiritual, foi para a guerra e desencarnou. Teimosia. Então, para chegar a esse momento aqui, tem que ter muita reforma íntima. Momento de recomeçar. O momento de dizer, errei, mas tenho como solucionar meus problemas. E esse momento, como esse momento aqui, só para quem é nobre. O momento de perdoar e o momento de pedir perdão. E só tem esse sentimento, queridos irmãos, na família. Esse sentimento de perdão, para quem pede e para quem dá, é na família. Faça um teste. Esses que vivem bicudo nas famílias, passa por um lado, passa pelo outro, faz um mês que não fala com o irmão. Tem casal que passa um ano sem se beijar, na mesma cama, sem se beijar. Eu não entendo isso. Se eu passar um dia com o meu love, eu fico logo doente. Hã? Pessoas que ficam dentro de casa sem perdoar o irmão, o pai, a mãe. Esse momento é nobre. Momento de se curvar e o momento de aceitar. Aqui eu vou passar para Hércules agora, ele vai falar até meia-noite. Aí depois eu vou até 4 da manhã. A noite de hoje vai ser assim. Tá certo? E a gente vai dentro dessa figura. Porque aqui nós temos muito o que falar. Então façamos uma reflexão. A importância do pedir perdão
e a importância de perdoar. Como disse Joana de Ângeles, o amor é algo nobre. Façamos assim um jeito de amar. Se o outro falar que nós estamos, vou falar um vocabulário bem simples, leso. Aí eu estava falando isso domingo agora e tinha uma senhora que para os outros ela não era normal, uma pessoa especial. E eu comecei a falar, comecei a brincar. De repente, quando eu falei leso, ela falou abestalhado. Hércules, diga aí. Ela estava entendendo toda a história que eu estava falando lá. Como ela... E as pessoas olharam para ela assim, como que surpresa, porque ela, né? Então quem ama é alguém abestalhado. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Porque sabe que a vida não é na vestimenta carnal. Jesus falou com propriedade em João: o que é carne, o que é espírito é espírito. A carne por si só perece, ou seja, essa vestimenta não vai ficar aqui muitos anos. Mas o espírito vivifica e sopra aonde quer. Então vamos ter tantas oportunidades que a gente nem imagina. Mas essa oportunidade agora é nobre, é ímpar. A oportunidade de estarmos com aqueles, como disse Jesus, que nós precisamos, os que estão na nossa família. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar com meu irmão Hércules, que está me devendo, inclusive. Ele está ganhando dinheiro com o CD da gente, porque tem um CD da gente que tem a música dele, e cada vez que esse CD toca em Nova York, Inglaterra, Japão, Alemanha, ele ganha $1000 por música. Então o homem está ganhando dinheiro só com a música que está no nosso CD. É a música Como é Bom do CD Infinito. Ok? Então é um irmão do coração que eu sempre brinco com ele. E que Jesus nos abençoe. E muito obrigado pela oportunidade. Quem é, minha irmã? E aí, para homenagear você, olha a música. Como é bom saber que o bem não se perde nunca. Como é bom sentir que ao amor a gente deve tudo. Como é bom sofrer, acreditando no amor sempre. Como é bom amar, nos cativar e reparar na frente. Já chove lá fora, as sementes acordam. Amanhã nascer um novo dia, só lembranças das noites sombrias vão ficar. Como é bom nascer, morrer, nascer e progredir sempre. E desafiar o homem velho que ainda vive na gente. E daí sorrir, acreditando nas boas sementes. Já chove lá fora, as sementes acordam. Amanhã vai ser um novo dia, só lembranças das noites sombrias vão ficar. Como é bom nascer, morrer, nascer e progredir sempre. E desafiar o homem velho que ainda vive na gente. E daí sorrir, acreditando nas boas sementes. Já chove lá fora. Meus irmãos, vamos passar agora para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje. Nós vamos para os passes coletivos. É importante que nos passes coletivos vocês fiquem
numa postura, numa posição mental de receptividade, que vocês entrem em sintonia com a espiritualidade aqui presente. Possamos agora fechar os olhos. O pessoal que acompanha também em casa pela internet possa colocar um copo com água próximo ao seu ambiente. Vamos agora nos desligar dos nossos pensamentos do dia a dia, das nossas preocupações. Vamos somente nos fixarmos, somente nos concentrarmos aqui nesse ambiente, para que possamos estar o máximo possível recebendo as energias, os bons fluidos, as boas orientações. Possamos nesse momento todos no único pensamento, no único sentimento de agradecimento por tudo que nos foi dado nessa noite, por todo o conhecimento, por todo o empenho, todo o carinho que os dois palestrantes tiveram ao poder transmitir a nós aquilo que tinham de melhor, aquilo que tinham de bom. Que possamos também, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, levar esse exemplo de pessoas como estas que aqui estiveram esta noite. Possamos levar também o que temos de bom e o que temos de melhor às pessoas com as quais nós convivemos. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado pelo vosso amor incondicional. Muito obrigado pelas oportunidades de encarnações, de vidas, de experiências. Muito obrigado por todas as condições que nos foi dada para que possamos burilar o nosso espírito, para que possamos nos aperfeiçoarmos cada vez mais moralmente e no amor de Cristo. Que possamos compreender que todos os dias, que todas as dificuldades que nós passamos em nossas vidas é, na verdade, mais uma prova de amor de nosso Pai Celestial, a nos dar mais um crédito de confiança na nossa capacidade de sermos fortes, na nossa capacidade de sermos humildes, na nossa capacidade de podermos aprender a amar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Assim também como recordamos ao Pai Celestial na oração que Jesus nos ensinou, levemos também ao amor maternal de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre querido, Maria Santíssima, os mentores espirituais desta casa de oração, vamos por encerrar as atividades desta noite, que possamos seguir em paz, com muita harmonia e com muito amor em nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos. Amanhã tem doutor Bezerra, não é isso? Amanhã, a partir de 1h30, temos o trabalho com o doutor Bezerra.